Esse curso será dividido em vários tópicos, então as aulas sobre a história da filosofia e seus principais temas em ordem cronológica. Introdução à lógica e a análise argumentativa também, que é um assunto muito importante esse de análise argumentativa, das várias falácias que existem. Veremos também guia de leitura para os principais textos da filosofia. Então a filosofia ela é constituída por várias correntes. Dentro dessas correntes de pensamento existem os principais expoentes e que escreveram obras que são fundamentais na história da filosofia. Então veremos guias de leitura, que é o caminho das pedras, né, para você entender aquele determinado filósofo, a que ele se referia, qual é a questão que ele está estudando. São obras fundamentais realmente. Então veremos, por exemplo, a Crítica da Razão Pura, de Kant. Quanto às traduções, isso é muito importante. Há no mercado brasileiro traduções que são terríveis. Então, confie, por exemplo, nas traduções feitas por universidades. Eu tenho várias da Unesp. A Unesp faz excelentes traduções. Essa do Tratado da Natureza, de David Hume. Então, essas traduções de universidades são pessoas que passaram a vida estudando determinado filósofo, não só aquilo que ele está dizendo, mas a filologia de determinada palavra, o contexto histórico a que ele estava se referindo. Então, tudo isso é fundamental numa tradução. Então, essas traduções de universidades, elas são muito boas. E também gosto muito da Calouste Gulbenkian. A Calouste Gulbenkian tem traduções muito boas, excelentes. É uma pesquisa que eles fazem, muito boa mesmo. A Crítica da Razão Pura, que nós veremos, essa é o uso da Calouste Gulbenkian. E outras editoras. A Vozes é uma editora muito boa, com boas traduções. Essa de Nietzsche, Vontade de Potência, veremos também. Essa da Discurso Editorial, essa obra demorou muito para sair no Brasil. Vi na faculdade, em francês, Descartes, Segunda Ordem das Razões, Selon l'Ordre de Raison, que é de Guéroult. Essa obra demorou muito para sair traduzida aqui no Brasil. Eu peguei essa excelente tradução do Discurso Editorial, da editora. Então, fique atento às traduções. Qualquer coisa me pergunte, entre aqui no canal, faça um comentário, tenha determinada obra com determinado tradutor. Eu pesquiso para você, vejo se é interessante. E também é muito bom ter um dicionário de filosofia. Eu tenho esse do Nicola Baniano, é um excelente dicionário. E você pega verbetes ali, e dentro já tem, em cada verbete você vai encontrar referências para vários assuntos. Então, metafísica é um assunto vastíssimo e você encontra no verbete vários outros indicações para você pesquisar. Então é interessante ter um bom dicionário de filosofia também. Os guias de leitura, vou pegar do inglês ou do francês e traduzir as principais partes, colocar para vocês na descrição dos vídeos também. Guias de leitura são muito importantes, porque eles te dão, o comentador ele vai falar aquilo que ele estudou uma vida inteira sobre aquele determinado filósofo, como ele interpreta aquela ideia, porque quando a pessoa não tem um determinado conhecimento do assunto, ela lê aquilo de uma determinada forma. Da maneira como ela entende, não é exatamente a forma que o filósofo quis se expressar. Isso é bastante importante também. Então, o que é a filosofia? Isso me perguntam muito nos comentários. Para que serve a filosofia? Então, a filosofia não é apenas uma abordagem racional de alguma coisa. Caçadores-coletores do Paleolítico também faziam abordagens racionais sobre as coisas. Então, eles pegavam uma determinada pegada e analisavam, de acordo com experiências que eles já tinham a respeito daquilo, se a pegada é de uma determinada presa, se aquela presa ela está ferida ou não. Isso é uma abordagem racional. Então, caçadores-coletores do Paleolítico já faziam isso. A filosofia não é isso. A filosofia não é simplesmente uma abordagem racional de um determinado assunto. Existem várias outras características para o método filosófico. Então, a princípio, veremos a filosofia como uma fascinante história dos esforços humanos para articular explicações racionais e, principalmente, de um altíssimo grau de abstração.
de seu mundo da realidade, de seu lugar dentro dela, além das implicações de como as pessoas devem se comportar no mundo em relação umas com as outras. Essa definição que eu coloquei aqui já é significativa, já representa as várias partes da filosofia. Então a filosofia é dividida em várias grandes áreas. Você tem a ética, estética, metafísica, lógica. A lógica faz parte da filosofia. A teoria do conhecimento, todas essas grandes áreas. É claro que ao longo do tempo essas áreas elas foram se subdividindo. Então qualquer assunto pode ser um tema filosófico. Qualquer assunto. Basta que se aplique o método. Então, de investigação filosófica. Considerando a definição de Blocher eu usei ele está no roteiro, tem a referência, quando eu ponho aqui página 2, a obra está lá no roteiro. Veja toda a bibliografia, são mais de 90 tópicos de bibliografia, dê uma olhada lá. Então, considerando a definição de Blocher, a palavra filosofia também é usada no sentido mais técnico para indicar uma metodologia particular, uma maneira especializada de investigação e organização de ideias, aquela que é crítica, lógica, analítica e sistemática. Isso é muito importante, é esse o método filosófico. É claro que ele é, dadas as devidas proporções, muito parecido com o método científico. Então você vai, só que não existem os experimentos. O laboratório do filósofo é a biblioteca. Não existem os experimentos. Você tem, por exemplo, um determinado assunto que você vai estudar profundamente aquilo, ver toda a análise do conteúdo daquele filósofo, a que questão ele está respondendo, principalmente. Qual é a questão principal da obra de um determinado filósofo? Então, por exemplo, para a aplicação desse método filosófico, o que é o poder? É uma pergunta que nós podemos fazer. Como essa questão seria analisada de acordo com a filosofia? Primeiro, circunscrever o melhor possível a definição do que é o poder. Então, quando se trata de poder, estamos falando de quê? De qual esfera? É um poder pessoal sobre si mesmo, sobre outros? É um poder político, social, de um grupo sobre um outro grupo, de um único indivíduo sobre um grupo? E tal poder é uma ação de influência exercida pela força somente, ou há formas mais sutis de exercer esse poder? E, além disso, em quais ocasiões esse poder é válido ou não? Todas essas perguntas devem ser feitas e respondidas para que se tenha um início de um estudo filosófico. Então, circunscrever da melhor maneira, limitar esse tópico, essa palavra, o que é o poder. Isso seria só uma ferramenta básica do método filosófico. Ao longo do curso falarei de outras tantas. Vamos à aula 1, então. A filosofia indiana e seus paralelos com a filosofia grega. A música das esferas. Essa é a música das esferas, eu achei um assunto muito interessante para colocar no curso, porque é uma forma de abordagem ao longo da história de conectar disciplinas, tentar ao menos conectar disciplinas muito distantes, como a música e a astronomia. É claro, elas têm uma base comum na matemática. Então, esse assunto achei de extremo interesse para conseguir linkar, grudar todos os vários tópicos que quero ver ao longo dessa aula. Então, ao longo da história, as explicações mitológicas da realidade tiveram seu papel, é claro, em ritos de passagem. Explicações mitológicas, elas foram importantes para unir pessoas em torno de uma fé comum, para que se passasse de um estágio de caça e coleta para um estágio de plantio. Você vai plantar, você não pode plantar 4 pés de trigo ou de milho, que aquilo não vai adiantar nada. Você precisa plantar milhares. E para isso você precisa de muitas pessoas. Se essas pessoas estiverem unidas em torno de uma fé comum, é claro, isso facilita bastante. Só que, ao longo do tempo, essas explicações mitológicas, elas não dão mais conta. Então, elas se enfraqueceram diante de explicações racionais, a tentativa de explicar racionalmente o mundo físico, a realidade, ou mesmo a interação entre pessoas.
Então, como método para a busca do conhecimento, a intenção é de se procurar um caminho que seja racional e não um caminho que seja mitológico ou sobrenatural. Visto que somos seres limitados, o conhecimento absoluto ele é impossível para nós. Então são feitos recortes dessa realidade, é o que a ciência faz, né? Então, tanto na metafísica como no estudo do ser em geral, a metafísica ela é a primeira forma de busca de conhecimento. Então, ela é muito geral, são questões muito gerais. Como dizia Aristóteles, ele chamava a metafísica de filosofia primeira, o nome metafísica veio depois. Mas ela seria um estudo do ser enquanto ser. Só essa frase de Aristóteles, ela tem interpretações as mais variadas, dezenas, centenas de estudos a respeito disso. Veremos quando falarmos especificamente do texto da Metafísica de Aristóteles. Então, a metafísica seria um estudo do ser enquanto ser, e as ciências particulares, elas já fazem um recorte muito mais específico. Então, as ciências, todas elas fazem um recorte, não tem jeito. Tudo que é relativo ao conhecimento, nós temos que fazer um recorte da realidade, justamente por conta das nossas limitações fisiológicas. Nós somos seres limitados no tempo e no espaço, não tem como nós sabermos tudo ao mesmo tempo. Não tem como termos um conhecimento absoluto. E a ciência, ela é constantemente cobrada por não ter uma verdade absoluta, ou muitas vezes é cobrada por querer colocar uma verdade absoluta. Essas são afirmações de pessoas que não entendem rigorosamente nada sobre o método científico. A ciência não se propõe a dar verdades absolutas. E ela muda constantemente, ela é revisada constantemente. Um fato científico é aquele que é admitido como milhões de evidências corroboram aquela teoria, então aquilo se torna um fato científico. Nada impede que o universo esteja nas costas de uma tartaruga, mas existem evidências a respeito disso? Não. Então a gente usa um outro modelo, lambda, CDM, coisas assim. Não é? Então, nas ciências particulares, tanto em todos esses recortes, o que se procura, a busca constante é por uma invariância. Aquilo que não muda ao longo do tempo, ou que existe um padrão de mudança. É assim que se consegue conhecimento, percebendo invariâncias ou padrões de mudanças. E também a intersecção de modelos que expliquem a realidade. Então, nesse recorte é feito um modelo, a ciência faz, na grande maioria das vezes, modelos matemáticos a respeito de um determinado assunto, e na intersecção desses modelos é buscada também, é o que faz a música das esferas, que nós vamos falar muito ao longo dessa aula, a intersecção de dois modelos. O modelo na música e o modelo na astronomia. Então, haverá um modelo único? Essa é uma grande questão filosófica. Então, o tema inicial do curso será justamente esse, a procura por esse princípio uno ou múltiplo como causa da realidade, que na Grécia Antiga foi motivo de especulação dos filósofos pré-socráticos. Então, os filósofos pré-socráticos, eles já haviam abandonado, eles se baseavam, é claro, ainda em textos que envolviam mitologia, Hesíodo, por exemplo, mas eles procuravam uma explicação racional para a realidade. E esse modelo essa realidade, ela seria baseada em uma única substância, em várias substâncias. É isso que nós vamos ver também. Me baseio nessa primeira aula na obra, o formato, a forma do pensamento antigo. Qual é a forma do pensamento antigo de Thomas McKeever? Thomas McKeever, esse autor, dedicou 30 anos ao estudo de comparação entre a filosofia indiana e a filosofia grega antiga, os pré-socráticos. E ele faz, ao longo da obra, essa volta. Então, qual é o formato, a forma do pensamento antigo? Ela é cíclica. No final, eu li toda a obra dele, é um livro de mais de 1000 páginas, muito interessante. É claro que ali também há imperfeições, incorreções que comento ao longo do roteiro também. Mas,
No roteiro veremos só a primeira parte, a ida, né, que ele faz nesse formato, nessa forma do pensamento antigo. Essa ida seria justamente a comparação entre a filosofia indiana e a filosofia grega. Sei que não é uma abordagem comum no Brasil você falar diretamente de outras filosofias, a filosofia indiana, chinesa, islâmica, africana. Existem várias filosofias no mundo e elas podem e devem ser comparadas. Você sempre ganha muito com essas comparações entre pensamentos de determinadas épocas, determinados autores. Isso é bastante importante também. Então, sei que não é uma abordagem muito comum, porque nas faculdades de filosofia no Brasil existe um currículo, claro, muito mais voltado à filosofia ocidental, por conta de tempo, inclusive. O tempo já é escasso, uma faculdade de 4, 5 anos você tem que ver uma série de autores e temas, então o tema de outras filosofias do mundo, elas ficam um pouco à parte. Isso pode ser visto num curso eletivo, numa universidade, mas dificilmente você vai ver isso no currículo principal de um curso de filosofia. Então achei interessante essa abordagem para o assunto, começar com a comparação entre a filosofia indiana e a filosofia pré-socrática. Então, na filosofia indiana, veremos as várias escolas ortodoxas e heterodoxas. Esses termos significam a aceitação ou não dos Vedas. Seus canais de difusão e paralelos com o mundo grego, em que serão considerados em ordem cronológica os principais filósofos do período pré-socrático. Então, nessa comparação, veremos desde Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito e Parmênides. Sobre esses dois eu tenho que fazer um vídeo em separado. Quando chegar em Heráclito e Parmênides, para mim são os principais filósofos pré-socráticos, são esses dois. Porque eles tratam muito de lógica, de paradoxos. Teremos que ver com bastante calma isso. Tenho obras muito interessantes para consultar aqui e fazer para vocês um resumo a respeito disso. Destaca-se, é claro, a figura de Pitágoras, seu monismo unificador no número e a influência vinda da Babilônia, que indicava uma íntima relação entre astronomia e acústica, conhecida como música das esferas.